Eu duvido que você consegue dar o like no vídeo em menos de 3 segundos, hein? Valendo. 3, 2, 1. Mais uma história doida de rodovia, só que dessa vez é com um policial. Ele tava fazendo uma patrulha e de repente abordou uma van e coisas estranhas aconteceram. Vamos ver o que esse cara andou aprontando. Estou estacionado diretamente sob a cobertura fluorescente, dura e zumbidora de um posto de combustível 24 horas. Tranquei as 4 portas. Estou com o motor ligado, o aquecedor no máximo e todas as luzes internas acesas. Estou cercado por concreto e luz artificial. E ainda assim não consegui impedir que minhas mãos tremam contra o volante. Sou um agente da lei do condado. Estou na corporação há apenas 2 anos, mas construí uma reputação de ser rígido, minucioso e completamente dependente do protocolo. Como que eu vou dizer isso? Eu gosto de regras. Gosto de diretrizes. Nesse tipo de trabalho, o manual é sua melhor ferramenta. Se você segue os passos, se consulta a placa, se aborda o veículo pelo ângulo correto, elimina variáveis e mantém o controle da situação. Meu setor de patrulha é um trecho enorme e desolado de uma rodovia de mão dupla do condado. É uma designação solitária, isolada. A estrada acompanha o perímetro leste de um imenso e profundo lago de água doce. A configuração geográfica significa que não há absolutamente nada ali. Do lado esquerdo da rodovia, há uma encosta íngreme e rochosa que despenca diretamente para a água escura do lago. Do lado direito, há uma extensão infinita e densa de floresta de pinheiros. Não há casas, não há postes de iluminação e não há estradas cruzando por mais de 40 milhas. É apenas uma faixa de asfalto escura presa entre a mata profunda e a água profunda. Eu trabalho no turno da madrugada, patrulho essa rodovia das 10 da noite às 6 da manhã. Normalmente, o turno inteiro de 8 horas consiste em dirigir de um lado para o outro em completo silêncio, ouvindo o zumbido dos pneus e o estalo ocasional do rádio da central. Às vezes, para um caminhoneiro de longa distância que perdeu uma entrada ou um adolescente local dirigindo rápido demais. É um trabalho silencioso e muito previsível. Esta noite começou exatamente como todas as outras. O tempo estava limpo, mas muito frio. Uma espessa camada de neblina subia da superfície do lago, rastejando pela encosta e se espalhando pelo asfalto. Eu seguia 40 milhas por hora, segurando um copo de café morno, examinando a estrada escura à frente com os meus faróis. Aproximadamente às 2h15 da manhã, vi um veículo a alguns quilômetros à minha frente. Acelerei um pouco para reduzir a distância e percebi que era uma minivan escura, daqueles modelos mais antigos. Estava trafegando bem abaixo do limite de velocidade, talvez a 30 milhas por hora. Quando me aproximei, notei 2 coisas. Primeiro, a lanterna traseira do lado do passageiro estava completamente queimada. Segundo, o veículo estava zigue-zagueando. Não era um desvio violento e errático, mas uma oscilação lenta, como se estivesse flutuando. Os pneus passavam por cima da linha amarela contínua no centro da estrada, então corrigiam lentamente, e depois voltavam a passar por cima da linha branca do acostamento, perto da beira da encosta que dava para o lago. O protocolo para isso é muito claro. Uma lanterna traseira queimada é uma infração de trânsito menor, mas, combinada com o zigue-zague, estabelece suspeita razoável de direção sob influência de álcool ou drogas, ou de fadiga extrema do motorista. Então eu precisava iniciar uma abordagem. Encostei atrás da minivan, mantendo uma distância segura de 3 carros. Estendi a mão até o console central e acionei o interruptor das luzes de emergência no teto. As luzes vermelhas e azuis começaram a piscar imediatamente, iluminando a rodovia escura, refletindo nos pinheiros densos à direita e cortando a neblina que vinha do lago à esquerda. A motorista da minivan reagiu bem devagar. Levou um bom tempo para perceber as luzes pelo retrovisor. Por fim, a seta para a direita piscou e a van lentamente encostou no acostamento estreito de cascalho, parando a poucos metros da queda íngreme para a água. Encostei minha viatura no acostamento atrás dela. Segui meu treinamento exatamente. Desloquei minha viatura levemente para a esquerda, criando um corredor de segurança entre meu carro e o fluxo de tráfego. Virei as rodas dianteiras em direção à estrada, para que, se o motorista bêbado batesse na traseira da minha viatura, ela não fosse empurrada para frente contra a minivan. Coloquei o câmbio em estacionamento,
Soltei o cinto de segurança e peguei minha lanterna pesada de metal. Saí para o ar frio da noite. Os únicos sons eram o ronco baixo dos 2 motores em marcha lenta, o estalar do cascalho sob minhas botas e o leve bater ritmado da água do lago contra as rochas no fundo da encosta. Caminhei até a traseira da minivan. Estendi a mão esquerda e pressionei firmemente a palma contra a tampa do porta-malas. Esse é outro protocolo padrão. Você deixa suas impressões digitais no veículo. Se algo acontecer com você, os investigadores terão prova física de que você esteve atrás daquele carro em específico. O metal do porta-malas parecia incomumente frio e muito úmido. Caminhei pelo lado do motorista, mantendo a lanterna apontada para baixo. Parei um pouco atrás da janela do motorista, posicionando meu corpo em um ângulo para não ser um alvo fácil caso a motorista decidisse abrir a porta de forma agressiva. Então bati no vidro com a lanterna. A janela desceu manualmente com um rangido. Apontei o feixe da lanterna para o interior da van. Era uma família perfeitamente normal. A motorista era uma mulher de meia idade. Parecia incrivelmente exausta. Seu cabelo estava bagunçado e havia olheiras escuras e profundas sob os seus olhos. Ela apertou os olhos contra o brilho da minha lanterna. No banco do passageiro estava um homem de meia idade. Ele usava uma camisa de flanela xadrez. Sua cabeça estava inclinada para trás contra o encosto, os olhos fechados, roncando levemente. Parecia completamente relaxado. Passei o feixe da lanterna para o banco de trás. Havia 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, talvez com 8 ou 9 anos. Ambos também dormiam profundamente, com as cabeças apoiadas contra o vidro frio das janelas laterais. Havia uma pilha de cobertores e travesseiros espremidas entre eles. Parecia exatamente uma família enfrentando as últimas e exaustivas horas de uma longa viagem de carro. "Boa noite, senhora", eu disse, mantendo a voz educada, porém firme. "Estou parando a senhora esta noite porque a lanterna traseira do lado do passageiro está completamente queimada, e notei que a senhora estava tendo certa dificuldade para se manter na faixa." A mulher esfregou o rosto com uma das mãos. "Sinto muito, policial", ela disse. Sua voz era baixa e rouca. "Estamos dirigindo há muito tempo. Só queríamos chegar antes do amanhecer. Acho que estou mais cansado do que percebi." "Acontece", eu respondi. "Mas dirigir exausta nesse trecho da rodovia é perigoso, especialmente tão perto da água. Preciso ver sua carteira de motorista, o documento do veículo e o comprovante de seguro, por gentileza." Ela assentiu lentamente. Estendeu o braço por cima do homem adormecido no banco do passageiro, abriu o porta-luvas e puxou uma pequena pilha de papéis. Entregou-os para mim, junto com uma carteira de motorista de plástico. Quando seus dedos roçaram nos meus, sua pele parecia congelante. Era como tocar um pedaço de gelo. "Vou levar estes documentos até a minha viatura e consultar suas informações", eu disse. "Volto em instantes, então peço que permaneça no veículo." Ela não disse nada, apenas me deu um aceno lento e cansado, e olhou para frente, através do para-brisa. Virei-me e caminhei de volta para minha viatura. Entrei no banco do motorista, fechei a porta pesada e coloquei a carteira e o documento sobre o console central. Acendi a luz interna do teto para conseguir ler as letras pequenas. Então peguei o microfone do rádio. "Central, aqui é a unidade 4. Estou iniciando uma abordagem a uma minivan de cor escura. Solicito verificação da placa." Então o rádio estalou. A despachante de plantão naquela noite era uma mulher mais velha que geralmente trabalhava nos turnos tranquilos. "Entendido, unidade 4. Prossiga com o número da placa." Li a sequência alfanumérica no documento do veículo. "Copiado", ela respondeu. "Aguarde, o sistema está um pouco lento hoje." Coloquei o microfone de volta, recostei-me no banco, aproveitando o ar quente que saía das saídas do aquecedor. A parte pesada do protocolo da abordagem estava concluída. Agora eu só precisava esperar o sistema verificar os documentos, emitir uma simples advertência pela lanterna quebrada e orientar a mãe cansada a encostar e descansar. Enquanto esperava, olhei para o console central. Instalado logo abaixo do rádio há um pequeno monitor reforçado. Ele exibe a transmissão ao vivo da câmera do painel da viatura. A câmera grava continuamente durante uma abordagem, capturando tudo o que acontece diretamente à frente do veículo.
O vídeo é estritamente em preto e branco, projetado para capturar detalhes de alto contraste, como placas, em condições de baixa luminosidade. Por puro hábito já enraizado, olhei para o monitor para garantir que a câmera estivesse gravando a minivan. E nesse momento eu parei de respirar. A imagem exibida na pequena tela estava errada. Totalmente errada. Olhei para a tela e meu cérebro lutou para processar a informação visual. A câmera estava apontada diretamente para o espaço em frente da minha viatura. As luzes vermelhas e azuis piscavam sobre a cena em ondas alternadas de branco intenso e preto profundo. O veículo no monitor não era a minivan da qual eu tinha acabado de me afastar. A van na tela estava esmagada. O teto estava completamente afundado para dentro, dobrando a estrutura de metal em direção aos bancos. O para-choque traseiro estava torcido e pendurado por um único parafuso enferrujado. A parte externa estava totalmente coberta por camadas grossas, escuras e pendentes de algas aquáticas e plantas do rio. Os pneus estavam murchos, apodrecidos e meio enterrados em lama espessa. Parecia exatamente um veículo que havia sido retirado do fundo de um lago e depois de décadas submerso. Mas não foi isso que fez meu sangue virar gelo. A câmera do painel estava posicionada diretamente atrás da janela traseira enferrujada e esmagada da van. O vidro estava estilhaçado. Olhando através da janela traseira quebrada, encarando diretamente a lente da câmera do painel, havia 4 rostos. Eles estavam inchados, eram esqueléticos. A carne em seus rostos era cinzenta, descascando dos ossos em tiras úmidas e irregulares. As órbitas dos olhos estavam vazias, escuras, cavidades profundas cheias de água parada. Eles estavam espremidos juntos na parte de trás do veículo esmagado. A mãe, o pai e as 2 crianças. Todos olhavam diretamente para a câmera e estavam sorrindo. Não era uma expressão natural. Seus maxilares estavam puxados para trás, esticando a pele podre e encharcada em sorrisos largos, antinaturais e completamente escancarados. Estavam completamente imóveis, suspensos na imagem granulada em preto e branco, apenas encarando o sorriso para a lente. Uma onda de pânico sufocante atingiu meu peito. Minhas mãos agarravam as bordas do monitor com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Pensei que o sistema da câmera estivesse com defeito. Arranquei os olhos da tela e olhei para o para-brisa. Estacionada a 6 metros de mim, a minivan escura estava impecável. O metal estava limpo, o teto estava perfeitamente intacto. O brilho vermelho da luz de freio funcional iluminava o acostamento de cascalho. Pela janela traseira, eu conseguia ver a silhueta das 2 crianças dormindo tranquilamente sob os cobertores. Eu conseguia ver a mãe olhando pelo espelho lateral, observando minha viatura. Tudo estava perfeitamente normal. Então eu olhei de volta para o monitor. Os destroços esmagados, enferrujados e cobertos de algas ainda estavam lá. Os 4 cadáveres podres e esqueléticos também estavam lá. Só que eles haviam se movido. A mãe tinha erguido a mão, um braço esquelético e inchado, coberto de pele úmida descascando e grossas ervas verdes. Estava pressionado contra o vidro estilhaçado da janela traseira. Ela estava batendo no vidro por dentro. Eu não conseguia ouvir as batidas através das portas pesadas da viatura, mas conseguia ver o osso de seu dedo acertando a lente na tela. Toque, toque, toque. Eles ainda sorriam com aquele sorriso largo, escancarado e humanamente impossível. Nessa hora eu senti uma tontura. Estendi a mão trêmula e bati fisicamente na lateral do monitor, esperando reiniciar a transmissão. A tela piscou, mas a imagem permaneceu. Os cadáveres inchados continuaram a encarar. De repente, o rádio estalou alto, quebrando o silêncio pesado dentro da viatura. Unidade 4, aqui é a central, disse a voz da mulher mais velha. Ela parecia profundamente confusa. Seu tom profissional havia desaparecido completamente. Agarrei o microfone, atrapalhando-me com o fio. Unidade 4, prossiga. Consultei as placas e a carteira, ela disse lentamente. Você tem absoluta certeza de que leu a sequência corretamente?
Tem certeza de que está olhando para uma minivan escura? Sim, eu gaguejei, meus olhos se movendo entre a van impecável pelo para-brisa e o pesadelo na tela. Estou estacionado bem atrás dela. Por quê? O sistema sinalizou o registro, disse a despachante. Essas placas pertencem a um veículo envolvido em um grande caso de pessoas desaparecidas 30 anos atrás. Senti o sangue sumir do meu rosto. Desaparecidas? Sim, uma família de 4 pessoas. Ela leu da tela. Eles estavam viajando pelo país. Foram vistos pela última vez em um posto de gasolina perto da sua localização atual. A polícia procurou por semanas. A principal teoria era que a motorista adormeceu ao volante e o veículo saiu pela encosta, caindo no lago. Nunca encontraram o carro. Nunca encontraram os corpos. A carteira que você me passou pertence à mãe. O status dela consta como legalmente morta. De repente o rádio ficou em silêncio. Fiquei completamente congelado no banco do motorista. O aquecedor soprava ar quente no meu rosto, mas eu tremia completamente sem controle. Lentamente, ergui a cabeça e olhei para o para-brisa. A minivan impecável havia desaparecido. Ela não tinha ido embora. Eu não ouvi o motor ligar. Não ouvi os pneus esmagando o cascalho. A luz vermelha de freio simplesmente não estava mais lá. O espaço à frente da minha viatura estava completamente vazio. Estendi a mão e acionei a alavanca mecânica do holofote de alta potência instalado na coluna ao lado do motorista. Girei a manopla, apontando o feixe brilhante diretamente para o trecho de cascalho onde a van estava estacionada segundos atrás. Não havia marcas de pneus. Em vez disso, cobrindo o acostamento de cascalho, havia uma enorme poça de água grossa, negra e estagnada. A água borbulhava ativamente, infiltrando-se rapidamente na terra. Um cheiro horrível e fétido começou a entrar pelas saídas de ar da minha viatura. Cheirava a peixe morto, madeira podre e lama antiga e parada. Olhei para o monitor do painel. A tela exibia uma transmissão ao vivo do acostamento vazio de cascalho e daquela poça d'água. A van esmagada havia sumido. Os cadáveres também haviam sumido. Deixei o microfone do rádio cair no banco do passageiro. Mal consegui agarrar a alavanca do câmbio. Precisava dar meia volta e me afastar do lago o mais rápido que o motor permitisse. O protocolo não importava mais. Eu só precisava sair dali. Agarrei o câmbio e puxei para dirigir. Antes que meu pé pudesse tocar o acelerador, a viatura inteira deu um solavanco violento. Foi um impacto enorme, concussivo, vindo do lado direito do veículo. A estrutura pesada de metal do Ford Explorer gemeu sob a tensão repentina. Minha cabeça foi jogada para a direita, batendo no encosto. A viatura estava se movendo. Porém, ela estava sendo arrastada de lado. Alguma coisa estava puxando o veículo policial de 2 toneladas pelo acostamento de cascalho, arrastando-o diretamente em direção à encosta íngreme que despencava para a água preta do lago. Nesse momento eu pisei fundo no acelerador. O motor potente rugiu e o ponteiro dos RPM saltou para a faixa vermelha. Os pneus traseiros giraram freneticamente, levantando uma enorme nuvem de cascalho, terra e lama. Os pneus gritaram, tentando encontrar tração no acostamento solto, mas o impulso lateral era muito mais forte. Estávamos deslizando em direção à beirada. Virei a cabeça e olhei pela janela do lado do passageiro. O lago estava se agitando. A superfície escura e plana da água fervia, lançando uma espuma grossa e branca contra as rochas. Erguendo-se da água negra e congelante, havia 4 figuras. Era a família, a mãe, o pai e as 2 crianças. Mas eles já não eram mais humanos. Eram os cadáveres inchados, esqueléticos e apodrecidos que eu tinha visto no monitor da minha câmera. A carne era cinzenta e descascava. As órbitas vazias encaravam minha viatura sem expressão. Suas mandíbulas estavam deslocadas, travadas naquele sorriso largo e completamente horrível. Eles estavam suspensos no ar. Presos às costas de cada cadáver em decomposição havia um apêndice enorme, grosso e musculoso. Pareciam tentáculos escuros, molhados e reluzentes, mais grossos que troncos de árvores. Eles estavam emergindo das profundezas do lago.
Os tentáculos estavam fundidos diretamente às colunas dos cadáveres, usando os corpos humanos mortos como marionetes carnudas e apodrecidas. Esses tentáculos se estendiam do lago, subindo pela encosta rochosa. Os cadáveres marionetes em decomposição da família estavam pressionados diretamente contra a lateral da minha viatura. Suas mãos inchadas e esqueléticas agarravam as molduras das janelas, as maçanetas e os paralamas. A força dos apêndices era completamente impossível. Eles arrastavam a pesada viatura de lado pelo cascalho profundo, centímetro por centímetro, puxando-me cada vez mais para perto da queda. O cheiro da água parada e da carne podre era completamente insuportável, enchendo a cabine da viatura. As portas de metal se deformavam para dentro sob a pressão esmagadora dos tentáculos. A janela do lado do passageiro se estilhaçou, espalhando pequenos cubos de vidro de segurança pelo banco da frente. Um dos braços inchados e apodrecidos entrou pela janela quebrada. Os dedos esqueléticos, pingando lama grossa do lago, agarraram o tecido do banco do passageiro, puxando a viatura com ainda mais força em direção ao precipício. Os pneus traseiros da minha viatura escorregaram pela borda da encosta. A traseira do veículo despencou violentamente, e a parte inferior bateu contra as rochas afiadas. Meu estômago simplesmente afundou. Eu estava inclinado para cima, encarando o céu noturno. A água negra do lago se agitava violentamente a poucos metros do meu para-choque traseiro. Eu tinha exatamente 1 segundo antes que o centro de gravidade mudasse completamente e a viatura tombasse para trás, dentro daquela água profunda e enegrecida. Agarrei o volante com as 2 mãos, travei os cotovelos e pisei com toda a força da minha bota policial pesada naquele acelerador. Então o motor gritou, enviando torque máximo para o sistema de tração integral. Os pneus dianteiros, ainda agarrados ao asfalto firme da pista, morderam a estrada com muita força. A borracha queimou contra o asfalto, enchendo o ar de fumaça branca e espessa. Por um segundo aterrorizante e agonizante, a viatura ficou completamente parada, suspensa em um cabo de guerra brutal entre a potência do motor e a força esmagadora daqueles tentáculos no lago. A estrutura de metal gemeu, o motor chorou, então os pneus dianteiros encontraram tração. A viatura deu um solavanco violento para a frente. O impulso repentino e explosivo arrancou o veículo do aperto dos cadáveres apodrecidos. Ouvi um som molhado e nauseante de rasgo quando as mãos esqueléticas que agarravam a moldura da janela foram fisicamente arrancadas dos tentáculos. A viatura disparou para a frente, subindo pela borda da encosta e batendo com força no asfalto plano da rodovia. Os pneus traseiros agarraram a estrada, impulsionando o veículo como um míssil. Nessa hora, eu simplesmente não conseguia tirar o pé do acelerador. Mantive-o completamente pressionado. Então olhei pelo retrovisor. Os tentáculos enormes e molhados se contorciam no acostamento de cascalho, batendo agressivamente no chão onde a minha viatura estivera segundos atrás. Os corpos apodrecidos da família pendiam frouxos nas extremidades dos apêndices. Enquanto eu acelerava para longe, a coisa lentamente puxou os tentáculos de volta para baixo da encosta, arrastando as marionetes esqueléticas para debaixo da superfície negra e agitada do lago, desaparecendo sem sequer fazer um respingo. Dirigi a mais de 110 milhas por hora pela rodovia do condado. Não liguei as sirenes, não chamei a central pelo rádio para contar o que tinha acontecido, apenas dirigi, olhando fixamente para a frente, agarrando o volante até minhas mãos ficarem dormentes. Só parei quando vi a cobertura brilhante e artificial deste posto de combustível. Então entrei sob as luzes e coloquei a viatura em estacionamento. Estou sentado aqui desde então. Verifiquei o lado do passageiro do meu veículo. A janela ainda está completamente estilhaçada, as portas pesadas de metal estão profundamente amassadas, esmagadas para dentro por uma pressão enorme e circular. Sobre o banco do passageiro, em meio aos cacos de vidros, estão 3 dedos esqueléticos decepados, completamente cobertos por uma lama grossa e fedorenta do lago. Não vou voltar para a delegacia. Vou deixar as chaves na ignição e abandonar este emprego. Que se foda essas regras. Estou escrevendo isso no meu celular e postando aqui como um aviso direto para qualquer pessoa que dirija sozinha à noite. Se você estiver viajando por uma rodovia deserta perto de uma grande massa de água profunda e vir um veículo andando devagar, desviando das faixas, tentando chamar sua atenção, não pare, não encoste para ajudá-los.